Graças a Deus, meus queridos amigos e irmãos, que a santa paz de Deus esteja conosco nesse dia de hoje. Amém? Deus é maravilhoso. Quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, José Mário Oliveira. É uma satisfação cada dia que Deus nos concede essa oportunidade, querido, para juntos bendizermos o nome santo do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa, abençoe a nossa vida, abençoe as nossas famílias, abençoe nossos sonhos, nossos projetos. Que Deus abençoe grandiosamente todos os aniversariantes da semana e do mês. E que o Espírito Santo de Deus encontre graças em nossas vidas. Amém, querido? E possa habitar eternamente. Que Deus venha hoje fazer uma obra por completo na vida dos cansados, dos aflitos, dos famintos, dos sedentos, e que Deus cura todos aqueles enfermos, todos aqueles encarcerados, que Deus liberta, todos os pobres, oprimidos, aqueles que não têm mais vontade de viver, que Deus seja o suficiente na vida de cada um. Meus irmãos, nós devemos sim manter oração, orando um por os outros, apresentando no altar do Senhor as autoridades, a humanidade em geral. Que Deus seja louvado a todo o tempo. Queridos, hoje nós estamos numa leitura muito significativa, uma leitura que nós precisamos de ler várias vezes para que nós encontramos, para que nós chegamos ao ponto de saber que mesmo Deus sendo Deus, que mesmo Deus sendo o Criador do céu e da terra, mas passamos sim por momentos difíceis, e mesmo nos momentos difíceis Deus é conosco. Amém, amado? Às vezes nós até falamos, tudo tem a permissão de Deus. Querido. Às vezes tem coisas que nós não entendemos porque nós estamos passando por essa situação. Mas nós não podemos blasfemar, não podemos se escarnecer, porque tudo tem o conhecimento do Altíssimo e sim, tudo tem a permissão de Deus. Mas quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero fazer uma leitura junto com os irmãos, que os irmãos me acompanham. Se encontra no livro de Jó capítulo 2. Se porventura algum dos irmãos tiver dificuldade de encontrar essa página na tua Bíblia, se encontra aproximadamente na altura do número 585. Quando você chegar na página 585, creio eu que você está bem do lado, pertinho dessa leitura. Amém, queridos? Vamos à leitura pela misericórdia do Senhor. No livro de Jó, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo, creio eu, o versículo 13, do primeiro ao texto. Jó capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos entender porque Deus é Deus e Deus cuida de todos nós. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ao Senhor. Queridos, uma certa época, os filhos de Deus
eles vieram se apresentar ao Senhor. Também veio Satanás, infiltrado ali como um homem bonzinho, né? Como um espírito bonzinho. Ele também veio se apresentar a Deus. Aí vou começando novamente aqui no verso 2. Capítulo 2, versículo 2. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Amém, queridos? Presta atenção na leitura. Deus perguntou a Satanás: de onde vem? Ele falou: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto perante Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Amém, querido? Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Satanás, ousado, retrucou com Deus. Falou que o homem, que é o ser humano, só é fiel enquanto está sadio, enquanto está no conforto. Satanás retrucou com Deus e falou: toca na sua carne, toca nos seus ossos, para ver se não blasfema na tua face. Amém, querido? E assim se vai, amado. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupe-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor. Amém, amado? Saiu Satanás da presença do Senhor. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó contra os seus lábios. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todos estes mal que lhe sobrevieram, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita,
Bildade, o suíta, e Zaf, o naamatita, e combinaram e juntamente condesse dele e consolar-lo, levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavras alguma, pois via que a dor era muito grande. Amém, queridos? Amém, amados? Amados, gostaria eu que os irmãos lessem o livro de Jó. Eu considero que Jó tinha talvez mais fé do que Abraão. Amém, querido? Abraão teve bastante fé, mas não teve a dor na alma como Jó teve, porque Jó ele era bem-sucedido em tudo que nós pensamos, mas quando ele caiu naquela enfermidade de tumores malignos, Jó ficou em uma situação terrível. Mesmo assim, Jó continuou crendo que Deus é Deus. Amém, querido? Chega a ponto de algumas pessoas que a conhecia, o comportamento de Jó, sair de longe. Eu te chamo a atenção, amado, nesse último versículo, que é o versículo, no versículo 12 e o 13, eles saíram de longe para consolar ou para dar uma palavra de conforto para Jó. Mas quando eles chegaram, ele viu tamanha doença, tamanhas feridas, tamanho sofrimento. Ele rasgaram suas roupas, eles jogaram terra para cima, como um protesto, como uma tamanha dor. Eles fizeram isso, sentaram ao lado de Jó 7 dias e 7 noites. Queridos, se o tempo desse, nós falaria bem mais, mas o tempo se foi. Mas o Deus que cuidou de Jó, cuida de você hoje e cuida de mim também. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor com cada um de nós. Leia, querido. Leia o livro de Jó, pelo menos do capítulo 2, pelo menos do versículo 1 ao 13, e veja que o nosso Deus é o Deus da providência. Amém, queridos? Glória a Deus. Glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos sim agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Graças a Deus. Que a paz de Deus esteja conosco. Que a santa paz de Deus esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco até a volta de Cristo Jesus.